Olá, boa noite. Este é o programa Ajuda Emocional. Começando agora, eu sou Olga Tessari, psicóloga, há mais de 30 anos atuando na área e estou aqui para apresentar o programa Ajuda Emocional. Sim, é um programa onde esclarecemos as suas dúvidas, você posta a sua dúvida e eu estou aqui para respondê-la ao vivo. Claro que dentro do tema do programa. O tema de hoje é uma continuação do último programa que nós não conseguimos terminar, que é traição. No programa passado, nós começamos a falar um pouco sobre traição, as várias faces da traição, o que leva uma pessoa a trair, por que ela trai. Enfim, estou aqui para esclarecer a sua dúvida. Você já foi traído? Você passou por algum tipo de traição? Pode ser uma traição sentimental, uma traição no trabalho, uma traição entre amigos, uma traição familiar. A traição tem várias faces e ela acontece em todos os relacionamentos humanos, não necessariamente só no caso de homem e mulher, num relacionamento entre duas pessoas, né? A traição, ela está presente sempre que existem, no mínimo, duas pessoas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a definição da palavra traição, né? Segundo o dicionário Aurélio, traição é perfídia, é deslealdade, é infidelidade no amor, né? É enganar, é atraiçoar, denunciar, delatar, ser infiel. E a traição, ela gera dor, angústia, sofrimento, desgaste, revolta e constrangimento. É uma ofensa grave também. E o pior que causa uma traição, a pior coisa que ela causa numa pessoa é a perda da confiança. Toda vez que uma pessoa é traída, ela perde a confiança naquela pessoa que a traiu. E para readquirir essa confiança novamente dá muito trabalho. Às vezes leva uma vida inteira. Quiçá nunca a pessoa vai conseguir resgatar a confiança. É possível sim que essa confiança seja resgatada, mas há uma série de fatores envolvidos e nós vamos falar sobre isso já já, né? Eu já estou vendo aqui que tem gente participando, né? A Rita de Suzano está dizendo aqui: traição é ruim demais, credo. Credo mesmo, é horrível, é terrível, né? Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por algum tipo de traição, né? E o problema da traição muitas vezes acontece por várias razões, né? Então, dizem, né, que o homem é a pessoa que mais trai a mulher num relacionamento afetivo. Por que será, né? Por que será que o homem trai tanto? Nós temos que olhar um pouco para a questão cultural. É porque nós vivemos ainda num país machista. Vão dizer, não, as mulheres conquistaram um monte de postos, as mulheres hoje são independentes, blá, 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 etc. Mas, no cerne, lá no fundo, a nossa cultura ainda é machista. E ao homem sempre foi permitido trair. Quantas e quantas mulheres suportaram a vida inteira as traições dos seus maridos? Por quê? Porque antigamente as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não sabiam se sustentar, não tinham uma profissão. Então elas suportavam as traições justamente por quê? Porque se elas terminassem o casamento, o que elas iriam fazer da vida delas? Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres são independentes, elas cuidam da própria finança, então elas podem se dar ao luxo, digamos, de acabar com o casamento, e as pesquisas mostram que a maior parte dos casamentos é desfeito pelas mulheres e não pelos homens, né? Justamente porque os homens continuam traindo. Aí dizem que as mulheres traem mais do que os homens. Eu não conheço nenhuma pesquisa fidedigna que diga quem trai mais, se é o homem, se é a mulher, né? Não dá para saber. Até porque dificilmente as pessoas revelam que traem.
né? Porque cada um tem os seus motivos para trair e cada um tem os seus motivos para ocultar essa traição, para que essa traição não venha a público. Então, dificilmente uma pessoa vai responder uma pesquisa porque ela teme, às vezes, que essa informação seja levada adiante e o seu parceiro ou sua parceira acabe descobrindo, não é? Mas, como eu estava dizendo, o homem é quem mais trai, porque a sociedade ainda permite isso. É bonitinho o sujeito chegar lá com seus amigos, né? Então tá lá o sujeito na sua happy hour, encontra os seus amigos e fica contando o papo, né? Ah, porque eu larguei minha esposa lá em casa, aí saí com a outra, e saí com a outra. Tem homens que adoram fazer coleção de mulheres, né? Tem homens que, não satisfeitos em trair com uma mulher, né, de repente tem 2, 3 amantes, além da oficial. Olha que absurdo, né? Olha que dor de cabeça, meu Deus. Mas enfim, né? As mulheres traem tanto quanto os homens, só que a traição das mulheres é mais velada, é mais oculta, é mais escondida. Por quê? Porque elas ainda têm medo de serem criticadas, né? Porque existe ainda na cultura aquela coisa de que a mulher que trai, ela é uma vadia. Né? Infelizmente, esse é o conceito popular da mulher que trai. Né? Ah, se ela traiu é porque ela não vale nada, porque ela não presta. Homem não, se ele traiu, ó, garanhão, nossa, que legal. Né? Mas a mulher não. Enfim, ela tem medo muitas vezes de perder a segurança financeira, porque muitas vezes o próprio marido diz para ela assim, não, larga seu trabalho aí, você ganha pouquinho, fica aqui, eu sustento você, sustento a casa, a família, os filhos, etc. Para que você vai trabalhar, se sujeitar e acordar cedo, correria, né, para ganhar tão pouco? Não, fica por aqui mesmo. Né? E aí um belo dia ela resolve se separar e aí? Ela não tem especialização na área dela, ela está fora do mercado há muito tempo, então ela teme voltar a esse mercado de trabalho e, quiçá, ganhar o suficiente para manter pelo menos o padrão de vida que ela tinha antes, ou pelo menos para poder dar aos filhos o padrão de vida que eles tinham quando o casal vivia junto, né? Então, ela teme isso, ela teme a perda do convívio familiar. Então, por N razões ainda, a mulher, ela trama melhor a traição para que essa traição não seja descoberta de forma alguma. Mas, de qualquer jeito, a traição é muito ruim, né? Tanto para quem trai, como para aquela pessoa que é traída. E não venha dizer que o traidor, a pessoa que trai, é canalha, não presta, é cafajeste. Né? Não vamos julgar. Aliás, quando eu estava vindo para cá hoje, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela assim, nós não somos juízes, né? Quem somos nós para julgarmos o comportamento do outro? Então, cada um de nós tem os seus conceitos, preconceitos, valores. Então, se nos meus valores trair é uma coisa errada, então automaticamente eu vou criticar a pessoa que traiu, dizendo que isso é uma coisa errada. Então, eu vou julgá-la e condená-la. Você está errada, você precisa pagar por isso. Então, cada pessoa tem as suas razões de agir como age e é importante nós entendermos. Até porque, muitas vezes, a traição é uma coisa fortuita. Né? Às vezes ela acontece num momento do casal, por exemplo, que o casal está em crise, está discutindo muito, eles estão distantes um do outro. Então, é muito comum, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, tanto faz. Né? Aqui eu não estou privilegiando nenhum dos sexos, mas um dos parceiros, de repente, se encanta com alguém lá fora, né? E fala assim, caramba, né, meu marido, minha esposa, bem que podia ser como essa pessoa, olha que pessoa maravilhosa, que me dá atenção, me dá carinho, é simpática comigo, né? E aí acaba se envolvendo com essa terceira pessoa e aí se dá conta de que ela se deixou envolver porque essa pessoa é maravilhosa, mas a pessoa que ela tem em casa é muito mais maravilhosa ainda. Aí ela descobre que, na verdade, estar com um amante ou com um amante fez ela cair em si e perceber que o mais importante para ela é a família, é a esposa, é o marido, é manter a relação com a pessoa principal da vida dela. Então, os erros acontecem e muito, né? E muitas vezes a pessoa que é traída, ela não perdoa de forma alguma. Por mais que o traidor explique, justifique, fale, a pessoa traída não perdoa. E muitas vezes destrói uma relação que tinha tudo para dar certo. Então, assim,
A traição, muitas vezes, ela serve para unir ainda mais o casal depois que ela acontece. Se o casal se amar, se o casal quiser continuar junto, não é? Tô vendo aqui, estão chegando mensagens, eu vou dar uma paradinha para ver quem é que está falando aqui. A Flaviana Souza. Ê, Flaviana, seja bem-vinda. Ela está falando aqui de São Paulo. Ela disse assim: eu fiz um desabafo para um colega de trabalho e achei que ele era meu amigo, mas não era. E ele contou tudo ao meu superior. Nossa, que traição horrível, hein, Flaviane? É terrível, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu vou fazer um comentário com você, eu não quero que você fale isso para ninguém, que fique entre nós. Tem gente que é impressionante, você fala: olha, vou te contar um segredo, mas eu quero guardar esse segredo entre nós. Pronto, a pessoa já sai distribuindo isso para tudo quanto é lugar. Né? No outro prédio que eu morava, tinha uma pessoa assim, ela era muito simpática, educada, nós tínhamos altas conversas culinárias, né? Porque um dos meus hobbies é cozinhar, então quando eu tenho tempo eu gosto para cozinhar, inventar coisa, fazer coisa diferente, e nós trocávamos muitas receitas, só que ela tinha um detalhe, né? Ela era muito fofoqueira, então assim, chegava no prédio, ela estava sempre na recepção do prédio. Incrível. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei, acho que ela morava na recepção. E aí eu adentrava no prédio e ela: oi, Olga, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, quais são as novidades? Está tudo ótimo. Ela queria saber da minha vida para espalhar para o condomínio inteiro, porque logo em seguida, quando eu dizia que estava tudo ótimo, ela começava: ai, sabe a fulana do 45? Sabe o ciclano do 62? E por aí vai. E eu ficava sabendo tudo o que acontecia no prédio inteiro, sem perguntar nada. Ela simplesmente contava. Ela tinha esse defeito. Era uma boa pessoa, mas você não podia confiar nela. Então, Flaviane, para você não se sentir traída mais uma vez na sua vida por uma outra pessoa, observe essa pessoa, veja se essa pessoa realmente é confiável, faça um teste, veja se ela guarda algum segredinho, algum comentário qualquer, se ela não sai espalhando ou falando para outras pessoas, para depois você poder confiar nela o suficiente para contar coisas desse tipo, né? Porque senão você vai sofrer, muitas vezes não se sabe como esse seu colega levou a informação que você passou para ele, porque essa coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, é verdade. Então, alguém me conta uma história, na hora que eu vou repassar essa história para alguém, eu posso mudar um pouco a história, eu posso ter entendido errado o que você me disse, e aí eu vou contar essa história de uma outra maneira. E aí a pessoa que ouve, de repente, vai contar de uma outra maneira. Parece aquela brincadeira do telefone sem fio. Você já deve ter brincado com isso quando você era criança, né? É muito engraçado, porque a pessoa da ponta fala uma coisa, aí vai passando, quando chega no final, quem ouviu pela última vez entende completamente errado, conta outra história, outro fato completamente diferente. Então, antes de nós passarmos informações para as pessoas, nós temos que avaliar se vale a pena confiar nelas ou não. Né? Termos a certeza de que podemos confiar nela, antes de qualquer coisa. Né? Obrigada, viu, pela sua participação, Flaviane. E aqui temos a participação do Gesser Emílio da Silva. Gesser, que bom você por aqui, de Arthur Nogueira. Ele está falando aqui: olá, doutora, tudo bem? Eu estou bem, que bom te ver por aqui. Diz aqui: estou aqui, minhas saudosas e carinhosas saudações. Saudações para você também. Uma pergunta, doutora: você conhece alguma sociedade que encara as relações extraconjugais como uma normalidade? Abraços. Olha, eu particularmente não conheço nenhuma sociedade, porque o que mais conheço é a sociedade ocidental. Então, a sociedade cristã, ocidental, monogâmica, né, que prevê que você tem que ter um parceiro só, ou uma parceira só, uma pessoa só na sua vida, né, a sociedade monogâmica prevê isso. Então, nenhuma dessas sociedades monogâmicas aceita a traição. Agora, eu não sei nessas sociedades poligâmicas, nessas sociedades onde o sujeito tem um harém de mulheres à sua volta, eu não sei como é que funciona. Eu posso até pesquisar e, quem sabe, no futuro, em um outro programa, falar sobre isso. Mas, sinceramente, eu não sei te responder. Agora, a palavra traição, né, o ato de trair,
é uma coisa muito subjetiva. O que eu considero traição do meu parceiro, de repente, não é o que você considera traição da sua parceira, né? Depende dos nossos valores, dos nossos costumes, dos nossos conceitos, preconceitos, enfim, depende de uma série de fatores, né? Porque aquilo que eu acho certo, não necessariamente você considera correto também, né? E vice-versa. Então, é muito subjetiva essa questão da traição. Mas, de qualquer forma, Jéssica, eu vou pesquisar e agradeço a sua participação, viu? E aqui nós temos a participação do João Lauro, de Carapicuíba. Ele está dizendo aqui: a senhora está falando de traição. Para mim, o sexo não é tudo. Porém, antes de me casar, sempre tinha depois. Tá difícil. O problema é que tem hora que dá aquela tentação. O que fazer? Bom, João Lauro, eu não sei qual é a sua idade, né? Mas os rapazes, né, em pleno vigor sexual, por volta dos 18, 20 anos, até os 25 anos, né, eles estão no seu pleno vigor sexual. Então, eles sentem muito tesão mesmo. Eles querem, se deixar, eles saem transando com qualquer menina, qualquer garota que apareça na frente deles, porque isso é uma coisa instintiva, né? Nós não podemos nos esquecer de que antes de sermos seres humanos, nós somos animais, né? E os machos jovens em pleno vigor sexual, eles devem copular o maior número de fêmeas. Para quê? Para preservar a espécie. Então, é óbvio que os machos se sentem compelidos, né, a buscar fêmeas e fêmeas e fêmeas, experimentar um monte de mulheres diferentes. Isso faz parte, né, do nosso lado animal, que está muito mais presente no homem do que na mulher. A mulher, nesse ponto, ela é um pouco mais passiva. O lado animal dela é um pouco mais passivo. Agora, nós somos seres humanos, então nós temos a capacidade de manter o controle sobre os nossos instintos, inclusive o instinto sexual. Então, se você se deixa levar muito pelo instinto sexual, João Lauro, e você acaba fazendo bobagem, tá na hora de você pensar, será que o sexo é o único prazer que você tem na vida? Será que você não pode diversificar esse prazer por outros prazeres? Porque quanto mais prazeres você tem na sua vida, de várias maneiras, então viajar, passear, encontrar os amigos, enfim, coisas que te dão alegria, satisfação, é mais fácil você manter controle sobre o seu instinto sexual. Agora, se o teu único prazer se concentra no sexo, fica difícil controlar, né? Enfim, de qualquer forma, você vê, você falou uma coisa interessante, né? Até há pouco tempo atrás, o rapaz namorava a menina bonitinha, certinha, santinha, deixava ela em casa às 10, 11 horas, meia-noite, e ia para a balada para pegar as vadias, não é? Então, ele deixava a namorada em casa, a noiva, e saía com outras. E fazia isso até à beira do casamento. Aliás, não sei se ainda mas era muito comum os rapazes fazerem a despedida de solteiro num bordel, né? Quer dizer, lá era a maior festa, né? Todo mundo transando, aquela alegria toda. E parece que, assim, depois que o homem se casava, ele tinha que ser celibata, né? Ele só podia transar com a sua esposa, né? Então, perdão, é muito importante, João Lauro, você refletir sobre essas questões, né? Sexo é uma coisa muito importante na nossa vida, mas o sexo não pode controlar a sua vida. Pensa nisso, ok? Obrigada, viu, João Lauro, pela sua participação. E aí, você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Estamos aqui falando sobre traição. Este é o programa Ajuda Emocional. Eu sou Olga Tessari e estamos aqui para falar sobre traição de todas as formas possíveis, não só de homem e entre homens e mulheres, tá? E aí, voltando ao assunto, tem pessoas, né, que traem por uma questão cultural, como eu já acabei de explicar, a questão do machismo, né? Então, assim, macho que é macho tem muitas mulheres à sua disposição. Macho que é macho, ele banca a esposa, banca a amante e banca as eventuais também. Isso é uma questão cultural. Então, o homem que não tem uma amante, o homem que pensa dessa forma e que não tem uma amante, ele está fora desse padrão.
Então, muitas vezes, se ele tem só amigos que pensam dessa maneira, se ele não age dessa maneira, ele acaba perdendo os amigos, né? Ou então, os amigos começam a olhar torto para ele, achar que ele já não é tão másculo assim, né? E aí vem aquelas piadinhas de boiola, etc e tal. E muitas vezes o homem, para provar que ele não é homossexual, para que ele não é um boiola da vida, ele acaba muitas vezes fazendo aquilo que ele não quer fazer, só para provar para os amigos também, né? Isso denota o quê? Uma baixa autoestima. Por que eu tenho que mostrar para os outros aquilo que eu não sou? Né? Agradar os meus amigos para eles pararem de me amolar. Deixa eles me amolarem, nem, né? Será que essas pessoas são suas verdadeiras amigas mesmo? Né? Tá aí uma coisa para pensar. Enfim. As pessoas traem também por carência, é muito comum, né? A pessoa tá carente, né? Então, o que eu mais ouço no meu consultório, olha, eu já estou no meu consultório há mais de 30 anos, o que eu mais ouço no meu consultório em relação à questão da traição é: eu estava carente, o meu marido, a minha esposa não me dava mais atenção, não ligava mais para mim, não queria mais saber de mim, né? E aí eu acabei traindo mesmo, né? Porque eu estava carente. Gente, se você está carente, você tem que mostrar para a pessoa com quem você se relaciona a sua necessidade. E mostrar de maneira que essa pessoa possa entender a sua carência. E não ficar dando indireta, né? A pior coisa do mundo que eu vejo na nossa sociedade, as pessoas têm um hábito de dar indireta o tempo todo. Ao invés de elas serem diretas e falarem o que elas pensam, elas ficam dando indireta, né? Então olha torto, não fala coisa com coisa, enfim, tem N formas de você ficar disfarçando aquilo que você quer. É mais fácil sentar a pessoa na sua frente: olha, senta aqui, eu estou vendo que você não me dá a atenção necessária, você não conversa mais comigo, você não liga mais para mim, você dá mais importância para casa, para os filhos, para o seu trabalho do que eu. Aí é óbvio que a pessoa vai dizer assim: imagina, eu te dou a maior atenção do mundo, então tá, como é que você acha que você me dá atenção? Faça ela explicar o que ela chama de atenção, o que ela chama de carinho, porque às vezes ela pensa que está te dando a atenção devida, mas não é a atenção que você quer. Então você precisa explicar para a pessoa como é a atenção que você deseja ter, e ver se ela é capaz de te dar a atenção que você deseja. Quer ver um exemplo bem simples? Existem pessoas, por exemplo, que são incapazes de dizer: eu te amo, eu gosto de você, você é uma gracinha, oi fofinha, te adoro. Tem pessoas que têm muita dificuldade e que às vezes substituem essas palavras por presentes, né, por passeios, por jantares. Aí a pessoa que quer ouvir eu te amo, quer ouvir fofinho, bonitinha, ela fica brava. Ela fala assim: poxa, essa pessoa não é capaz de falar para mim que me ama? Então ela não me ama. Se ela não fala é porque não me ama. Mas ele te levou para passear, para viajar, te deu presente, te deu isso, te deu aquilo. É uma prova de amor? Para mim não é. Para mim não é isso prova de amor. Então veja, são conceitos diferentes. A pessoa talvez ela tenha dificuldade de desverbalizar o que ela sente, mas ela é capaz de te encher de presentes e de carinhos de outras maneiras. Então nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Então, se você tem um parceiro, uma parceira que age dessa forma, e você já disse que gostaria que a pessoa falasse, e a pessoa não fala, vai fazer o quê? Vai terminar o casamento por conta disso? Ou você vai aceitar que ela só consegue demonstrar o amor dela dessa maneira? Né? Há várias maneiras de demonstrar amor, né? E não necessariamente só com palavras. Aliás, a minha avó, ela falava o seguinte: a língua não tem osso, fala o que quer. É verdade, a gente pode falar: eu te amo, você é linda, maravilhosa, e aqui por dentro fala assim: ai, que bobagem que eu tô falando, ela tá acreditando, ai, que bobeira, que tonta, né? Estou aqui falando para ela um monte de bobagem, ela tá acreditando. Então a língua, né, fala. As crianças, para você ter uma ideia, é que estão certas. Elas não se baseiam naquilo que nós dizemos, até porque elas não entendem muito bem a linguagem. Elas se baseiam no nosso comportamento. Então, a maneira como nós andamos, olhamos, fazemos, agimos, é muito mais importante do que as palavras, né?
Então, por exemplo, aquela pessoa que diz assim, ah, eu te amo, não consigo ficar sem você, e some uma semana, não dá sinal, não liga, nem procura. Será que ela ama mesmo? Para mim, se eu tenho um parceiro e ele diz que me ama e ele desaparece uma semana, eu vou achar que ele morreu. Né? Se ele voltar depois de uma semana com uma cara assim, oi, tudo bem, como se nada tivesse acontecido, eu vou dizer, ele não me ama porcaria nenhuma. Né? Porque uma pessoa que ama, cuida, está presente, quer ficar com a pessoa amada a maior parte do tempo. E se essa pessoa se ausentar, ou foi porque ela foi sequestrada, ou porque ela está doente, internada no hospital, ou porque ela morreu. Porque se ela estiver sadia e em condições de se comunicar comigo, ela vai tentar se comunicar. Ela não vai ficar uma semana sem falar comigo, não é? É assim que eu penso. E você, pensa da mesma maneira? Escreve aí a sua dúvida. Estou aqui para esclarecê-la ao vivo. O tema de hoje é traição. Vamos lá. Temos mais mensagens chegando. O Bruno Sestari está falando aqui da Barra Funda Sestari e eu sou Tessari, né? Será que lá para trás nossos ancestrais não tinham o mesmo nome, né? Vai saber, né? Mas enfim, o Bruno está dizendo aqui, eu traí a minha mulher, não cheguei a beijar a outra, mas a conversa foi bem picante. Meu relacionamento estava morno, eu não tinha nenhum tipo de afeto. Ela não quis saber e foi embora. Eu me sinto muito mal até hoje, mas acho que se ela me perdoasse, eu não confiaria nela, pois iria sempre achar que ela poderia estar dando troco. Nossa, Bruno, que história! Quer dizer, vamos ver se eu entendi. Você traiu a sua mulher descobriu e foi embora. E se ela voltasse e te perdoasse, você não ia confiar nela porque ela ia te dar o troco? Nem sempre a pessoa volta com a outra para dar o troco. E se ela volta com você para te dar o troco, sinto muito, né? Ela nunca te amou. Porque assim, a pessoa quando ela está ferida, magoada, principalmente a mulher, tá? A mulher dificilmente vai trair de raiva só para dar o troco. Ela não vai fazer isso. Ela pode dar o troco de outras maneiras, não necessariamente saindo com outro homem. Eu acho que isso é mais uma coisa do homem. O homem que é traído, de repente, ele trai só de propósito, só para dar o troco, mas a mulher não. Então, veja, você se sente mal, né, até hoje porque você traiu. Por quê? Porque o seu relacionamento estava morno, o seu relacionamento já não te dava, não te supria as suas necessidades. Aí eu aproveito para perguntar, né? Será que você sentou com a sua esposa, conversou, tentou esclarecer por que esse relacionamento estava morno? Você não foi atrás de tentar esquentar um pouco mais essa relação? Enfim, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas veem que o relacionamento está definhando, acabando, né? De repente um nem olha na cara do outro, nem fala mais bom dia, nem fala mais boa noite, não fazem uma refeição juntos, ou seja, eles só moram na mesma casa, mas eles quase nem conversam entre si, né? E aí? E vão deixando, até que um belo dia aparece uma garota bonita, simpática, atenciosa, e você se sente atraído por ela. E aí, depois que você comete a traição, você percebe, gente, que bobeira que eu fiz, não era nada disso, olha, acabou meu casamento, acabou minha vida, acabou tudo, por conta de uma traição, eu nem gostava da sujeita com quem eu tive essa relação de traição, né? Então, para que tudo isso? Talvez se você tivesse se sentado, conversado com a sua esposa, certamente hoje vocês poderiam estar juntos. Então, ao menor desejo de trair, eu penso que isso é um bom sinal, né? Se você não quer trair, né, ou se você já está se sentindo compelido para trair, antes de trair, sente-se com o seu parceiro, com a sua parceira e converse. Não vá dizer para a pessoa, olha, eu estou pensando em te trair. Né? Não vá começar com essa frase, mas diga assim, olha, eu estou percebendo que a nossa relação não está legal, eu estou percebendo que eu estou começando a olhar outras pessoas na rua, eu estou ficando interessado por outras garotas, não estou saindo com ninguém, não estou fazendo nada, mas assim, eu estou sentindo que a nossa relação está morna, o que a gente pode fazer para melhorar? O diálogo é a coisa mais importante dentro de um relacionamento. O casal que não conversa, o casal que não dialoga, mais cedo ou mais tarde o relacionamento vai acabar.
né? E muitas vezes não da melhor forma. Ok? Então pensem nisso, vocês que estão pensando em casar, vocês que já são casados, pensem nisso, né? O que fazer é manter um bom diálogo sempre, sempre. É muito importante a manutenção do diálogo para quê? Para resolver conflitos, resolver problemas. Porque vocês acham, né? Todo mundo fala que o psicólogo, você vai no psicólogo fazer o quê? Conversar? Pois é. Né? A nossa sociedade atual, na nossa sociedade atual, as pessoas não conversam. Elas não sentam para trocar ideias, para falar de problemas, para buscar soluções. Muitas vezes elas se sentem vazias, né? Num vazio, cheio de gente em volta, só falando amenidade, bobagem, ninguém fala de problemas, ninguém questiona nada. Então, muitas vezes a pessoa procura o psicólogo para desabafar, para falar os seus problemas. Ou então, como a Flaviane falou aqui agora há pouco, né? Ela foi desabafar com um colega e, de repente, o colega foi lá e contou para o chefe o que ela pensava a respeito do chefe. Olha que horror. Então, muitas vezes, por não confiar nas pessoas à sua volta, você não tem ninguém com quem conversar. Então, fica aí a dica. Se você está passando por um relacionamento morno, se você está achando que o seu casamento, que a sua relação, tanto faz namoro, noivado, casamento, né, se a sua relação está esfriando, não deixa ela acabar. Vai atrás de um psicólogo, senta, conversa, pede orientação. Certamente você vai resolver o problema. Porque sabe o que eu percebo que acontece lá no consultório? Quando as pessoas chegam no consultório, o casal chega no consultório, já teve traição, eles já se magoaram pra caramba, eles já brigaram um monte de vezes, e aí eles estão muito magoados entre si. Então, muitas vezes fica difícil resolver essa questão por conta das mágoas que já estão presentes há muito tempo. Então, quando você percebe que a sua relação começa a balançar, é hora de procurar um profissional, porque aí você evita um monte de sofrimento, um monte de problemas, traições de outras pessoas, porque às vezes você vai desabafar com um amigo, desabafar com um parente, né, e essa pessoa dá um monte de opiniões equivocadas, ou acaba espalhando para o resto da família ou dos amigos o que está acontecendo. Isso não é legal, né? Pense nisso, tá? Voltando aqui, vamos ver quem mandou a mensagem. O Gesser falou de novo. Doutora, o homem e a mulher gostam de um pouco de fantasia, porém nem todos são providos de fantasias. Isso pode ser um fator de traição? Não necessariamente, Gesser. Não é porque você tem uma fantasia que você precisa, né, de qualquer forma, trazê-la para a realidade, realizá-la para você se sentir pleno e feliz. Você pode até realizar essa fantasia com seu parceiro, com a sua parceira, não é? Então, eu não sei, depende, fantasia é uma coisa muito individual e subjetiva, cada um tem a sua. Mas você pode conversar com o seu parceiro ou sua parceira a respeito dessa fantasia e ver, né, se o parceiro ou a parceira concorda ou não com essa fantasia que você tem. Mas não necessariamente você vai trair por conta de uma fantasia. Porque se fosse assim, né, se nós nos deixássemos levar pelas nossas fantasias e imaginações, nós faríamos um monte de besteiras e nós não fazemos. Né? Então, por exemplo, eu quero aquele carro para mim, entro lá e roubo o carro. Ninguém faz isso, né, em sã consciência. Eu quero jantar num restaurante mais chique de São Paulo e não quero pagar conta porque eu não tenho dinheiro. Então, no desejo, nós queremos tudo. Né? Na fantasia, nós imaginamos tudo. Agora, nem sempre nós podemos concretizar os nossos desejos. E nós temos que saber qual é o limite também. Até que ponto vale a pena realizar uma fantasia, um desejo da nossa mente? O que nós vamos ganhar com isso, o que nós vamos perder com isso? É importante essa reflexão antes de você ir às vias de fato, ok? Obrigada, viu, Gesser, pela sua participação. E você? Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Aproveita! Esse é o programa Ajuda Emocional, estamos aqui hoje falando sobre traição e o espaço está aberto para esclarecer a sua dúvida, para você relatar o seu problema, para você contar para a gente, você tem uma história de traição? Tem muitas histórias de traição engraçadas também, embora a traição seja um sofrimento, tem muitos casos de histórias de traição interessantes, engraçados. Você não quer contar? Aproveita! Tem aí um formulário, escreva aí a sua dúvida que eu estou aqui para respondê-la ao vivo, tá? Vamos lá, continuando com o programa. Tem pessoas que traem por vingança, como bem falou agora o Bruno, né?
O Bruno tem medo de voltar com a esposa dele justamente porque, vai que ela me trai só de vingança, né? Então, tem gente que trai por vingança mesmo, né? Isso existe. Não que seja tão comum assim, mas existe. Tem pessoas, por exemplo, que traem porque buscam um novo. O novo, né? Desconhecido. Eu tenho vontade de experimentar para ver como é. Há pessoas que traem por aventura mesmo, né? Que pensam assim, eu vou trair, não vai acontecer nada, minha esposa, meu parceiro vão me perdoar e vai dar tudo certo e pronto, e eu vou curtir a aventura. Pessoas aventureiras, né, que não medem consequências muitas vezes, que não refletem, né, no que pode acontecer depois de uma traição. Enfim, é importante você ficar atento aos sinais de uma traição. A traição, ela não acontece de repente, pá, pum, traiu. Não. A pessoa que começa a pensar na possibilidade de uma traição, né? Então vamos imaginar, eu tenho um parceiro, ele está comigo, de repente ele começa a mostrar alguns sinais, ele começa a mudar o comportamento dele, as atitudes dele, algumas coisas que ele faz no dia a dia. Eu estou falando de homem, mas isso vale para mulher também, tá? Então, a pessoa se torna, às vezes, mais amável do que o normal, até para disfarçar. Então, vamos dizer, eu tenho um amante, então, para o meu parceiro não descobrir que eu tenho um amante, eu começo a ser muito mais carinhosa com ele, mais atenta com ele, né? Para ele se sentir amado, se sentir querido e não desconfiar de nada. Isso é muito comum de acontecer, né? Ou então, eu deixo o meu parceiro no segundo plano mesmo. Eu estou tão feliz lá com o meu amante que não quero nem saber da cara dele. Tem pessoas que agem dessa maneira, né? Outra coisa, né, que denota gente, o que eu estou falando aqui são possibilidades. Não é porque a pessoa tem esse tipo de comportamento que ela vai te trair, que ela está te traindo. Isso pode indicar uma possibilidade, então fique atento. Tá, aquela pessoa que pega o celular, que anda com o celular, que segura o celular, que não deixa ninguém mexer no celular, que tem 300 senhas para poder acessar o celular, que quando você pede para usar o celular, ela fica ali em cima de você. Ou então, quando o celular toca, ela corre para o banheiro, fica lá cochichando, né? Que de repente deixa o celular no vibracal. Enfim, isso tudo podem ser indícios de uma possível traição, né? Aquela pessoa que chega atrasada em compromissos, né? De repente, sei lá, o filho vai fazer uma apresentação, aí o marido chega todo esbaforido. Tá, tudo bem, existe trânsito, olha, por isso que eu estou dizendo que é possibilidade. Não é porque a pessoa chega atrasada no compromisso que ela estava traindo. Tem outras possibilidades também, tem o trânsito, a reunião no escritório demorou mais do que o normal, o cliente não deixava sair lá da empresa, enfim, há várias razões, mas esse também é um dos sinais, né? Aquela pessoa que raramente você consegue falar com ela no telefone. Então, por exemplo, antes você ligava, qualquer hora ela atendia, falava com você, e de repente o celular chama, ninguém atende, ou o celular está desligado no meio da tarde, no fim do dia, ou então aquela pessoa que sempre chega em casa, ela sai do trabalho às 6, no máximo 7, 7h30, dependendo do trânsito, ela está em casa. De repente ela começa a chegar às 8, 8h30, 9, 10, 11. Onde você estava? Estava fazendo serão no escritório. Aí você ligou para o escritório e ninguém atendeu o telefone. Você ligou no celular do sujeito, o celular estava fora de área. Eu tive que desligar porque eu estava numa reunião importante. Uma vez, 2 vezes, mas se é sempre, né? Ou aquela pessoa, digamos, que foge das relações sexuais ou que quer manter um monte de relações sexuais com você justamente para você não desconfiar que ela está transando com outra pessoa, né? Temos também, né, crise de ciúme. Então, em geral, uma pessoa que é extremamente, que não era ciumenta, não era. De repente ela passa a ser ciumenta, ela passa a vigiar os seus passos, te controlar o tempo todo. Isso pode ser um indício de traição. Porque ela pensa assim, poxa, eu estou traindo. Então, se eu estou traindo, possivelmente o meu parceiro, minha parceira podem me trair também. Então tem que ficar atento para que isso não aconteça. E começa a vigiar celular, vigiar onde a pessoa vai, olhar o carro, cheirar o cangote, olhar as roupas, enfim. A pessoa começa a xeretar tudo, né? Então assim, ela começa a bancar o detetive mesmo, para querer saber. É como se ela agisse assim, eu preciso saber antes, ou preciso saber o que aconteceu, o que está acontecendo, para pegar a pessoa no pulo.
E não necessariamente você vai conseguir fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa está agindo de uma maneira diferente, mas isso não quer dizer que ela esteja traindo. Por isso que eu volto a repetir, são possibilidades, ok? Enfim, outros indícios, né, de que a pessoa possa estar traindo, ela briga com você por qualquer coisa, então ela não tem mais paciência com você para nada. Tudo ela briga, reclama, tá sempre de mau humor, tudo ela acha errado, enfim, ela está sempre criticando, brigando, irritada. Aquela pessoa que esconde as contas, então, olha, cartão de crédito. Hoje em dia, todo mundo usa, né? Então, a pessoa vai no motel, passa o cartão de crédito, vai no bar, passa o cartão de crédito. E aí, ela esconde, né? Manda para outro endereço. Ou então, assim como ela segura o celular na mão, ela esconde os cartões também, esconde a correspondência, esconde tudo, né? A pessoa que faz reunião de trabalho no final de semana é estranho. Se isso não é hábito, se isso não é comum da pessoa fazer, uma vez ou outra até pode acontecer, mas sempre... Todo fim de semana tem reunião. Ou então a pessoa fala assim, eu vou ali no bar comprar cigarro e já volto. Sai às 8 da manhã, chega às 5 da tarde. Onde você estava? Tinha uma fila para comprar cigarro. Enfim. Há vários motivos que pode levar uma pessoa a trair. E principalmente quando essa pessoa começa a ficar muito pão dura, de repente. Porque, veja, às vezes a pessoa ela tem um orçamento para bancar todas as contas da família e o orçamento está certinho. Se ela encontra uma amante, ela precisa bancar motel, presente, enfim, flores. Ela precisa, digamos, ficar bancando essa segunda pessoa de alguma maneira. E ela vai gastar. E aí, de onde ela vai tirar esse dinheiro? Se o orçamento dela está apertado, está justinho, ela vai tirar de dentro de casa. Então ela começa a brigar com os membros da família, porque está todo mundo gastando demais, porque que absurdo, enfim. Né? Se a pessoa não brigava antes, volto a dizer, isso não quer dizer que ela esteja traindo, pode ser um indício. Então, a soma de todos esses indícios que eu coloquei podem ser um sinal muito claro de que ou já existe uma traição ou ela está a caminho, ok? Enfim, eu tenho um relato de uma pessoa que diz aqui, né? Eu desconfiava que meu marido estava me traindo por estar passando noites fora, dizendo que estava fazendo hora extra. Algumas pessoas viram ele com outra mulher, mas ele negou. Então eu decidi ir embora e ele me pediu uma chance. Estou com ele, mas ele continua frio comigo. O que eu devo fazer? Pois eu amo muito ele. Ele falou que vai tentar mudar e parar de sair. Estou muito carente, sem saber o que fazer, pois eu o amo. Não consigo confiar mais, dói muito por dentro. Ele fala que está cansado, que a nossa relação era muito gostosa, mas agora está quebrada. Olha o que acontece, né? Quando existe a traição e o casal tenta retomar a relação depois de uma traição. Então é muito importante entender. O traído e o traidor são duas pessoas diferentes. Então a pessoa que foi traída, a partir do momento que ela descobre que foi traída, ela vai ser ciumenta, ela vai ser insegura, ela vai brigar o tempo todo. E o traidor precisa ter ciência disso. Então ele precisa suportar essas crises de ciúme, essas crises de insegurança. Tudo isso faz parte desse processo da pessoa traída absorver essa traição para depois perdoar ou não. Porque ela perde a confiança total. Então, quando você está inseguro, você não confia no seu parceiro, é óbvio que você vai vigiar, que você vai tentar saber tudo, né? Então, traidor, você tem que deixar a pessoa vigiar você 24 horas. Então, se você não está fazendo nada de errado, você quer continuar com a sua relação, permita que a pessoa te vigie, te controle. Tudo bem, chega uma hora que ela para. Quando ela tiver certeza de que não está acontecendo nada, isso para, né? E aí, nesse período, é importante você e o seu parceiro conversarem. Né? E a pessoa traída tem que parar com essa coisa de que, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu não consegui manter esse casamento? Ele me trocou por uma mulher mais velha, né? Ou ele me trocou por uma mulher mais nova, mais bonita, mais feia. Não adianta, né? Trocou você por outra pessoa. Na verdade, não trocou, né? Ele simplesmente escolheu uma outra pessoa que ele considerou que era melhor para ele. Então, se houve traição, se houve o fim do relacionamento, aliás, esse é tema para um próximo programa, nós falarmos sobre separação, né?
ciúme, separação, se isso aconteceu, é porque o casal já, né, a relação do casal já tinha terminado, né? E o grande medo de muitos casais onde ocorre uma traição e que resolvem continuar juntos, embora o traído não perdoe a traição, não volte a confiar no traidor, apesar do traidor fazer de tudo para recuperar a confiança perdida, muitas vezes, né, o medo da relação acabar por conta da perda de amigos em comum, por conta de chantagens emocionais. Então, quem tem filho sabe disso muito bem. Você já deve ter ouvido histórias da mulher ou do marido, né, que usam os filhos uns contra o outro, um contra o outro, né? Então, usam as crianças. As pessoas que têm medo de serem vingadas de alguma forma, a culpa, muitas vezes a culpa, porque assim, se houve uma traição, os dois são culpados. Não necessariamente só quem traiu, mas a pessoa que foi traída, muitas vezes ela colaborou para que essa traição acontecesse. E ela nunca admite isso, porque ela diz assim, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou uma pessoa maravilhosa com ele, como assim ele me traiu? Né? Mas ela tem culpa sim, então os dois são culpados e os dois devem se redimir se eles quiserem resgatar essa relação perdida. Então, gente, trair pode ser uma coisa muito legal no primeiro momento, mas pode deixar sequelas e marcas na relação para o resto da vida, dependendo de como a pessoa traída vai lidar com tudo isso. Uma coisa é certa, tá? Se houve traição e se o casal quer continuar junto, a melhor coisa a fazer é procurar um psicólogo. Para quê? Para que eles resolvam essa história de vez, para que essa traição seja superada e para que o casal possa reconstruir essa relação numa base muito mais sólida para evitar que isso aconteça no futuro e virar a página. Né? Então, aquele casal que perdoa, que daqui a pouco eles estão na primeira briga, um joga na cara do outro o que aconteceu, isso não é perdão. Então, perdoar é você virar a página e esquecer, e reconstruir a relação melhor ainda, ok? Enfim, o nosso programa está no final, foi muito bom ter conversado com vocês, agradeço a participação, tem algumas mensagens aqui que eu não respondi, se você deixou o seu e-mail, eu vou responder para você depois, se não deixou, infelizmente, não tenho como falar com você, mas de qualquer forma, você pode visitar o meu site, www.ajudaemocional.com, não tem BR. Lá há muitos textos sobre traição, separação, ciúme, mentira, enfim, há textos de todos os assuntos ligados ao comportamento humano para você ler, refletir e, quem sabe, melhorar a sua relação com as pessoas à sua volta, né? Sou autora de 2 livros, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor. Se você quiser adquirir um dos 2 livros, eles estão à venda exclusivamente no meu site, ok? E qualquer dúvida que você tiver lá no meu site, tem um formulário, você pode escrever lá e entrar em contato comigo. Você também pode entrar em contato comigo através do Facebook, Olga Tessari, ou você pode entrar em contato comigo através do Twitter, @Olga Tessari ou @Ajuda Emocional. Pessoal, muito bom estar com vocês. Lembrando, próximo programa, última terça-feira do mês, às 18h30, ao vivo. Muito obrigada pela participação de vocês todos e até o próximo programa. Tchau!